Ô, Mimi, até para que o torcedor entenda, qual é a performance do Andrei Quintino na base, você que acompanha tanto, até para a gente tentar entender, né? Eu sempre prefiro achar que não existe má fé, que existe boa fé, né? Então, você que acompanha a base do Santos Futebol Clube há muito tempo, Mimi, qual é o aproveitamento do Andrei Quintino na base? O que justifica esta renovação do Andrei Quintino? Aliás, ele é lateral direito, ele é atacante, ele é meia, ele é volante. O que faz o Andrei Quintino? De onde vem? Enfim, eu quero entender mais do Andrei Quintino, até para, de alguma forma, tentar justificar a terceira renovação do atleta, segunda na gestão do presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Mimi. Então, Marcão, na base, cara, ele sempre pouco jogou, né? Vou te falar. E a Ele questão jogou da pouco na base, Mimi? Até na base ele jogou pouco? Jogou pouco na base, né? Isso se torna mais escandaloso. Ou seja, então quer dizer que nem na base o cara joga? Pô, tá de brincadeira, pô. Aliás, me permita interromper. Eu pedi ao Santos Futebol Clube uma entrevista com o responsável pela renovação do Andrei Quintino, hein? O espaço do canal Varanda Futebol Debate está aberto. Solicitei no dia de hoje ao Departamento de Comunicação do Santos, porque aqui eu não falo pelas costas, não. Aqui eu não falo pelas costas. Eu quero dar espaço ao responsável pela renovação do Andrei Quintino. Eu quero entender. Eu quero ouvir quais são os argumentos por esta renovação. Olha o que o Mimi está trazendo. O Andrei Quintino não é que ele não joga no profissional. Não é que ele não joga no 15 de Piracicaba. Não é que ele não joga no Juventus, no Ituano, na Inter de Limeira. O cara não joga na base. Ele não jogou na base. Isso é ainda mais grave. Ele não jogou na base. Mimi, quero te ouvir. Então, Marcão, jogou pouco na base, chegando ali no final do Sub-20. Sempre foi ponta, né? Atacante e tal. E ele acabou vendo uma brecha, né? Na verdade, é no futebol brasileiro, Marcão, não é só no Santos, né? Não temos laterais direito, né? Desde o tempo de Cafu, o Jorginho, o Brasil e Santos Futebol Clube não consegue arrumar um lateral direito. Por ser um menino bem fisicamente, né? O pai, com o atleta, com o staff inteiro, viu uma brecha na lateral direita. Ele foi reserva na Taça São Paulo, naquela que o Santos perde a final para o Palmeiras. Ele não joga a Taça São Paulo inteira e ele entra na final, porque o Sandro Perpétuo, que era o capitão na época, estava suspenso e não joga a final. E o Andrei Quintino joga aquela final, que foi 4-0, lá no Allianz, que eles fizeram toda aquela festa, que tinha Hendrick, John. E dali em diante ele começou a procurar times, rodou e não jogou, Marcão. A única, para não falar, o final do ano passado, né? Ele é reintegrado, né? Por Sub-23, teve poucos jogos e acabou fazendo de 2 a 3 gols, acaba sendo o artilheiro do Santos no Brasileiro Sub-23, né? Sofreu pênalti, né? No primeiro jogo fez gol, no segundo jogo acabou sofrendo pênalti e tal. Teve aqui um destaque até interessante, mas nada demais para poder, né, ter mais uma renovação. Por isso que eu não consigo entender da onde que estão fazendo isso. Você fez esse pedido, é um pedido para todos nós santistas sabermos o que está acontecendo lá dentro, qual é o organograma, qual que é o planejamento, o que eles viram para poder fazer essa renovação. É muito, muito triste essa renovação, Marcão. Tá aí o Mimi, e eu volto a dizer, eu quero saber, eu quero ver o contrato, se é renovação, se é prorrogação, não me interessa. Fato é que o jogador que teria contrato se encerrando agora em julho, como tinha no meio do ano passado, renovaram por mais um ano, né? Renovaram por mais um ano, o jogador não jogou. Curiosamente, há 30 dias atrás, levaram o garoto de novo para o profissional, para treinar em separado. Estava treinando em separado durante 5 meses do ano. E no último mês, de forma muito estranha, de forma, na minha opinião, absurda, recolocaram o garoto no profissional. A gente sabe que ele não vai jogar. Agora, Alexandre, um ponto importante. Se estão estendendo o vínculo dele, eu quero ver o Andrei Quintino relacionado quinta-feira. Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que colocar o garoto para jogar, que coloque. Todo mundo sabe que ele não tem condição.
Todo mundo sabe que ele não tem condição. Isso é fácil descobrir. Como que o cara joga no Juventus, joga no 15 de Piracicaba, joga no Ituano, na Inter de Limeira e vai mal? Como que eu posso achar? O cara que tem pelo menos um neurônio, o que tiver pelo menos um neurônio, como que o cara que não joga na Inter de Limeira, no 15 de Piracicaba, no Juventus, no Ituano, como que esse cara vai jogar no profissional do Santos? Fala pra mim. Ah, porque o Léo Godoy... Gente, pô, o Léo Godoy jogou no Independiente, pô. O Léo Godoy jogou no Atlético Paranaense. Você não queira comparar, pelo amor de Deus, não me chame de burro. Você não queira comparar o Andrei Quintino com o Léo Godoy, com o Aderlan, com o Sherman, que joga na Seleção Brasileira Sub-20. Estamos falando de um jogador que não joga nem no Sub-20. Não jogou na 4ª divisão do futebol paulista. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, não faça essa comparação que ela é absurda, hein? Essa comparação é absurda. Agora, Alexandre Santacho, se estamos postergando o contrato, se estamos estendendo o contrato, tem que jogar quinta-feira, pô. Senão não faz sentido, né? Tem que estar pelo menos relacionado. Tem que estar relacionado. Porque o Santos... Senão é caso impeachment, pô. Porque o Santos é um clube que já disputa poucos campeonatos, Marcão. Se você justifica que, olha, o Santos ele tá em frentes ali como Sul-Americana, como Copa do Brasil, como Brasileirão, e o Santos precisa ter um elenco ali recheado para em uma eventual situação, você suprir uma ausência ou outra, ok. Mas o Santos que tem um calendário esvaziado, como isso daí tá acontecendo há muitos anos já no clube, disputando apenas uma ou no máximo duas, digamos que competições, ele tem que não se justifica você ter um elenco inchado e você ter esse tipo de renovação no Santos Futebol Clube agora. Se você renovou, que eu aproveite, porque não se justifica. Olha, eu renovei porque eu vou relacioná-lo, porque eu acredito que ele vai ter uma sequência ali, pode ser olhado com outros olhos por outros clubes, ok. Agora, se isso não acontecer e continuar treinando e não tiver uma chance de ser relacionado, não se justifica, Marcão. Então é aquelas situações que, já que renovou, relaciona o cara, coloca o cara pra poder jogar, entendeu? Que pelo menos ali ele flerte no banco de reservas, porque você ter um grupo inchado como o Santos tem, com jogadores sem condições de estarem no Santos, pô, aí é tratar o torcedor como bocó, né? Exato. Ó, e um ponto importante, teve um varandeiro que colocou aqui, primeiro, as críticas que eu faço ao atleta Andrei Quintino não tem nenhuma relação com o pai. Aliás, o Ademir Quintino, que eu tenho um respeito por ele muito grande, ele já ficou chateado comigo algumas vezes porque a gente fez críticas. Isso há muito tempo. A gente fez aqui um Fica ou Vaza lá atrás. O Ademir não gostou e nem por isso eu mudei a minha opinião. Eu disse pro Ademir Quintino naquela oportunidade, falei, Ademir, você criticava o Julio, você criticava o Angulo e os dois tinham família, né? O Ademir Quintino participava do negócio lá no Domingo Esportivo, como que é? Caçamba. Da caçamba. Ele não colocava os jogadores na caçamba, no lixo? Por que eu não posso falar que o filho dele não tem condição de jogar no Santos? Eu disse a mesma coisa pra ele. Que aliás, ele não gostou das minhas críticas ao Andrei Quintino. E nem por isso eu mudo minha opinião sobre o jornalista Ademir Quintino, do qual eu acho bom. Conversei com o Ademir Quintino há um tempo atrás, inclusive. Então não tem uma relação, não tem nada a ver com a outra, hein? A minha crítica ao Andrei Quintino, ela é uma crítica fundamentada em termos de números, daquilo que ele fez no Santos ou não fez no Santos Futebol Clube, e que claramente tem algo por trás, porra. É simples. O que não pode é todo mundo achar que, olha, sou vítima. Não é vítima. E o nosso dinheiro, o dinheiro do Santos, não pode ir pro ralo, cara. Não pode ir pro ralo. Então eu não posso deixar de criticar um jogador porque o pai dele é jornalista. E eu já disse aqui várias vezes, eu respeito o Ademir Quintino como jornalista, ponto. Como jornalista, ponto. Agora, eu não sou obrigado a dizer que a renovação é certa ou concordar com a renovação. Ah, porque senão o fulano A, o B vai ficar de biquinho pra mim. Cara, de verdade, não muda absolutamente nada pra mim, cara. Não muda absolutamente nada pra mim. Entendeu? Aliás, o próprio Ademir precisa explicar por que ele negou que o contrato do jogador seria renovado. Negou para o Felipe Camargo, negou para o Vanderlei Correia. Por que o Ademir Quintino negou que o contrato do jogador seria renovado? Essa é a pergunta que não quer calar. Qual foi o problema de admitir que o contrato será renovado? Então, tem que jogar as claras, as limpas. E quanto ao Ademir, como jornalista, tem todo o meu respeito. Agora,
Se ele ficar bravo, como já ficou em uma oportunidade, pô, eu não vejo problema nenhum, cara. Assim como o pai do Vladimir deve ter ficado bravo comigo, assim como o pai do Vinícius Balieiro deve ter ficado bravo comigo, o pai do Sandri ficou bravo comigo e tantos pais já ficaram bravos com o próprio Ademir Quintino, que jogava os jogadores no lixo, na caçamba. Quantos jogadores o Ademir Quintino jogou na caçamba? Todos eles tinham pais, todos eles tinham família, todos eles tinham. Então, do filho eu não posso falar, mas eu posso falar de todo mundo? Não, não. Não funciona assim. Não funciona assim.